Diz assim, João 10:11: Eu sou o quê? O bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Querido Deus, nós oramos, nós agradecemos por essa noite linda, maravilhosa, tudo que já aconteceu até aqui. Nós queremos te agradecer hoje à noite. Neste momento, Senhor, eu oro pedindo mais uma vez a ajuda dos céus sobre a minha vida, minha voz, meu corpo físico, mas acima de tudo eu quero que o Senhor venha com toda liberdade revelar a meu coração e aos meus irmãos a sua palavra nessa noite. Fala conosco. Nós te pedimos, Pai, que o Espírito Santo possa ministrar com toda a liberdade em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem sentar, faça favor. Eu disse hoje de manhã que hoje à noite eu iria falar sobre pastor. Às vezes nós frequentamos a igreja e ouvimos muito, mas eu gostaria de falar de pastor na Bíblia, conhecendo melhor o que é lógico, queridos, eu poderia pregar o mês inteiro sobre pastor. É um assunto amplo, há muitas passagens das Escrituras. O ministério pastoral é muito. Paulo, por exemplo, gastou algumas cartas, por exemplo, as duas cartas a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, e a carta a Tito, são chamadas cartas pastoral, escritas para pastores. E ali temos muitos conselhos do pastor Paulo para os outros pastores, né? Mas hoje à noite não vou me estender tanto. Gostaria só que, em primeiro lugar, soubéssemos de uma coisa, irmãos: que só existe um pastor. Amém. Jesus disse: eu sou o bom pastor, certo? Então ele, eu quero que hoje à noite vocês andem comigo. Se os meninos lá em cima conseguirem andar rapidinho ali no computador, não precisa vocês andarem comigo. Lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 4, lá no final da sua Bíblia, é a primeira epístola de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo número 4. Não sei se acharam ali, não acharam ali, mas diz assim: ora, logo que quem? Supremo. O Supremo Pastor, Supremo com S maiúsculo, certo? E pastor com P maiúsculo ali, não é pastor Eloy, ali é pastor Jesus. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Jesus estava falando para os pastores que quando viesse o pastor, quando o pastor voltar, ele vai coroar aqueles que foram fiéis ao ministério pastoral aqui, certo? Mas está dizendo que um dia esse pastor, que é Jesus, ele vai voltar, e ele vai chamar cada pastor que ele pediu para cuidar das ovelhas dele, que ele disse para Pedro: ó Pedro, eu vou me ausentar, mas daqui para frente eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas para mim, que você pastoreie o meu rebanho. E então Pedro recebe essa missão pastoral dada por Jesus de cuidar das ovelhas de Jesus. Jesus diz: pastoreia quem? As minhas ovelhas. Então, que há um só pastor, há um só rebanho, o rebanho é a igreja de Cristo, mas Pedro recebe a missão de Jesus de pastor. E agora o próprio pastor Pedro escreve para outros pastores, não é verdade? Se vocês lerem comigo aqui nos versículos 1 em diante, você vai capítulo 5, 1, ele diz: rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu também presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Verso 2, o que ele disse? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não
por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, aqui Pedro dá instruções para aqueles que agora pastoreavam as ovelhas do Senhor Jesus, porque lá no versículo 4, então ele disse: olha, logo que o Supremo Pastor voltar, aí ele vai premiar aquele que for fiel ao seu ministério pastoral. Só para que nós entendamos, primeiro, queridos, foi lido aqui no início do culto, o pastor Daniel leu com a congregação o Salmo 23, que fala de pastor. Davi chama Deus de seu pastor. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Então chama Deus de pastor. Mas aqui Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, ele diz: eu sou o pastor, eu sou o bom pastor, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Só que depois Jesus, ele delega então a missão pastoral para aqueles que são chamados para pastorear o rebanho de Deus. Aqui no Evangelho de João ainda, queridos, no capítulo 15, João capítulo número 15, se vocês quiserem ir na Bíblia, podem acompanhar na Bíblia. Se não quiserem ir na Bíblia, acompanhe ali no telão também. Mas capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo número 16, diz assim, que fala sobre o chamado pastoral. O chamado, aqueles que são separados, vocacionados pelo Senhor Jesus. Aqui no versículo número João capítulo 15, versículo número 16, Jesus disse assim: olha, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei, vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Temos que entender aqui, irmãos, uma coisa: o chamado pastoral, assim como o chamado ministerial para outros ministérios, ela é de exclusiva soberania divina. Todo mundo que entra no serviço ministerial, entra no serviço pastoral como voluntário, fracassa. Todas as pessoas que abraçam o evangelho, abraçam o ministério pastoral como profissão e não como vocação, é candidato ao fracasso. Porque Jesus disse: não foram vocês que escolheram, eu escolhi. Amém. E eu designei para que vades e dê fruto. Eu só estou em Londrina, irmãos, porque Deus me mandou. Porque se fosse depender da minha vontade, eu estava em Belo Horizonte. Minha família mora lá, toda a minha família mora lá. Eu fui tirado de Belo Horizonte em 1978, dia 4 de fevereiro de 1978. Eu saí de Belo Horizonte e nunca mais Deus me mandou de volta. Então, além de Jesus ter me chamado, Ele disse: eu designei para que você vá. Eu, quando estava em Campinas, eu pensava que tinha convite para ir para a igreja que eu saí dela. A igreja que eu saí me convidou. Mas ao mesmo tempo eu tinha convite para ir para Curitiba, para ir para São Paulo, para ir a Brasília. E tinha também um convite para Curitiba, lugar que nem a igreja tinha, uma terra fria, que todo mundo dizia: se você for levar sua família para aquela terra, tu é louco. Mas são essas loucuras que Deus quer que a gente entre nelas. E eu acabei indo para Curitiba e ficando 13 anos em Curitiba com a minha família. Criei meus filhos, criei minha família praticamente na cidade de Curitiba, cidade fria. Mas jamais, quando eu vim a Londrina pela primeira vez,
Eu e Nilza passamos um calor tão terrível naquele dia. Acho que foi o dia mais quente que eu já passei aqui em Londrina. E eu disse para Nilza, na volta, ainda aqui, eu disse: Nilza, se Deus tiver misericórdia de mim, eu não quero nunca morar num lugar desse. Irmãos, anos depois, não é que Deus nos manda para o lugar, que eu disse que se depender de mim, eu nunca vinha morar em Londrina, porque foi uma suadeira. Misericórdia, que calor que estava na casa do pastor Rex, um quarto abafado, o ventilador não funcionava, era terrível. Era embaixo, né? Naquele lugar, naquele porão lá, pisa de fogo para matar mesmo. Aí, mas Deus mandou. Então Jesus disse: olha, eu quero que entenda aqui, não foi você que escolheu esse negócio não, eu escolhi você, estava bem, cortando cabelo, ganhando bom dinheiro, o melhor dizimista da igreja, eu tinha minha família, casa própria, tudo indo maravilhosamente bem. De repente Deus, num culto de jovem, mexe comigo, trabalha na minha vida. Eu nunca pensava, porque já era casado, já me converti, já tendo 2 filhos, nunca pensava que esse negócio de ser pastor era para gente casada, era para jovem solteiro que podia ir para qualquer lugar. Mas Deus nos chamou, nos tirou, fomos para Campinas, ficamos 5 anos em Campinas, mais 3 em Curitiba, e mais agora 20, quase já vamos para 21 anos aqui em Londrina. Irmãos, para mim, não tenho dúvidas nenhuma no meu coração que Jesus um dia me chamou. E eu sempre estive dentro da liberdade do Espírito para onde Ele nos mandasse. Nilza se apega muito a lugares e pessoas. Quando estávamos em Campinas e eu falava que tinha recebido convite para cá, para lá, ela disse: se você for, você vai sozinho, eu não vou. Estamos tão bem aqui, a igreja gosta da gente, a gente gosta, os meninos gostam tão bem, por que a gente tem que sair também? Eu falei: não, Deus, eu só estou dizendo, então, seu convidado. Se todo convite, a gente tem que orar, pedir se é a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus. E ela sempre brigava comigo esse negócio de mudar, não, porque estava bem lá, porque que tinha que mudar. Baixinha, às vezes ela dava umas respostas assim. Eu falei: Nilson, eu não estou dizendo que vamos. Todo convite é para você dizer sim ou não. Vamos orar, buscar a vontade de Deus, não é verdade? Mas acabamos, queridos, no dia que Deus falou comigo, eu pedi que Deus falasse com ela também. E Deus, se o Senhor realmente confirmou isso no meu coração, convence também o coração da baixinha lá, porque o Senhor não é Deus de confusão. Eu cheguei para ela e falei: Nilza, em oração, Deus acabou de falar comigo, nós vamos para Curitiba. E eu esperava que, humanamente, que ela viesse com tudo. Você vai sozinha. Muito pelo contrário, ela disse: olha, se Deus está falando, então a gente vai. Deus é maravilhoso, que eu pedi que Deus falasse com ela também. Então Deus sempre fez isso, irmãos. Na minha vida também não pensávamos nunca sair de Curitiba, porque amávamos a cidade de Curitiba, os filhos todos bem lá, mas quando falei com ela que Deus estava movendo o meu coração e que tinha um convite, pastor Rico tinha feito um convite para vir para cá, e mais uma vez Deus falou também com ela, e estamos aqui. E daqui agora acho que só para o céu, viu, irmãos? Porque já tem idade suficiente, e acho que Deus não vai mexer mais com o velho, não, né? Mas está no centro da vontade também do Senhor. Então o chamado pastoral, queridos, ele é um chamado divino. Eu conheço muita gente que começou e largou. Muito, olha, eu quero dizer para vocês que nesses anos que eu estou no ministério, mais da metade das pessoas que entraram no ministério que eu tenho visto, tem começado e largado. Mais da metade, que entra e larga, porque diz: não é isso não, e não dá certo, não tem fruto, fracassa, o que vai fazer não dá certo. Então, por quê, queridos? Além de ser chamado, tem que estar dentro da vontade do Senhor. E muitas pessoas também não produzem porque querem ir aonde querem, e não aonde Deus quer. Certo? Mas vai aqui comigo na Epístola aos Efésios, no capítulo número 4. Efésios capítulo 4 fala ainda desse chamado, que é Deus que chama, é o Senhor Jesus que chama. Capítulo 4 de Efésios, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim: e Ele mesmo, Ele quem? Falando de Jesus, eu não vou ler o texto todo,
Porque versículo 10, 9 e 10 disse que quer dizer subiu-se, não também que ele desceu, que havia descido. Jesus veio aqui, depois pagou o preço pelos nossos pecados. O versículo 10 diz que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Mas o versículo 11 diz: e ele mesmo concedeu uns para quê? Apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Vocês estão aqui diante de alguém que Deus me deu esse privilégio, queridos, de ter um chamado para 2 ministérios que ao longo desses 34, já vai caminhando lá para os 40 anos, em todos esses anos Deus tem usado a minha vida na área pastoral e na área do ensino. Ontem eu estava numa reunião com os nossos pastores aqui e tínhamos um questionário para responder, umas perguntas para responder, e uma delas era: o que você mais sente bem fazendo, gosta de fazer, sente bem fazendo? E eu dizia: olha, 2 coisas que eu gosto de fazer, sinto prazer em fazer e liberdade do Espírito em fazer: pastorear e ensinar. Pregar a palavra de Deus e ensinar é um ministério, porque Deus aqui diz que o Senhor Jesus chamou alguns para pastores e também chamou para serem mestres, educadores, aqueles que têm o ministério do ensino. Então, entender, queridos, que pastor não é profissão, é uma vocação divina, é um chamado do mestre, é alguém que ele escolhe, e às vezes ele escolhe, como Paulo disse, as coisas mais absurdas. Escolhe aqueles que não parece que dava para nada. Há muitos que parece que esse aí, pelo jeito dele, vai, como diz o ditado jovem, né? Vai estourar a boca do balão. Não estoura nada, porque se não tiver vocação, não tiver chamado, não é profissão. Amém? Entender isso. Mas, queridos, o que é ser pastor? O que significa ser pastor? Jesus já disse assim: olha, o bom pastor, aquele que é bom, ele dá a vida pelas ovelhas. Pedro disse: olha, não seja mau pastor. Lemos ainda há pouco, lembra? Ele disse: olha, pastoreai o rebanho de Deus, não como dominador do rebanho. O rebanho não é teu. O que vai dominar o rebanho? O rebanho não é teu. Não com sorte da ganância. Infelizmente, queridos, muitas igrejas têm surgido hoje com homens que têm abraçado essa ideia de igreja para ganhar dinheiro e ficar rico mesmo, e dar dinheiro. O ministério a teologia da prosperidade, ela, eu diria, tem enriquecido muitos homens. Sorte da ganância, vê o rebanho como meio de enriquecer-se. Pedro disse: isso não é ser pastor. Quando o Supremo Pastor voltar, você vai ver o que vai acontecer com você, não é? Pedro está dizendo: não faça isso. Ele vai dando lá todas a forma como deveria pastorear a igreja de Deus. Mas aqui em Hebreus capítulo 13, eu quero que os irmãos vá em Hebreus 13. O que é ser pastor? O que significa essa missão pastoral? Hebreus 13. Eu pedi para o Edson colocar aquela versão ali, versículo 7. Vamos ver se aparece ali. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, 7 é a versão revista e corrigida.
que está. Talvez a sua versão seja atualizada, ou King James, pode ser que seja diferente. Mas ali diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Irmãos, todos os dias da minha vida, isso eu estou falando de mim hoje à noite. Eu tenho um grupo que trabalhamos juntos aqui. Digo isso para a minha vida. Eu peço muito para Deus: Deus, se o Senhor conhece o amanhã, se for para que eu escandalize a sua igreja, tira-me enquanto eu estou bem contigo. Eu tenho muito temor no coração, queridos. Todos os dias, Senhor, conserva o amor no meu coração para contigo, para que eu possa amá-lo com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, em primeiro lugar na minha vida, e que eu possa amar pessoas que o Senhor colocou nos meus relacionamentos para que eu ame. Não me deixe cair na tentação do pecado, porque uma pessoa, queridos, que tem diante de si um rebanho de pessoas e que eles fracassa, é um escândalo para a igreja de Deus e leva muita gente a abandonar o Evangelho. Há uma frase neste versículo, volte lá, apagado. Aqui a parte final desse versículo diz: se atentando para a sua, fala lá, a fé dos quais você deve imitar, atentando para a sua maneira de viver. Quero que os irmãos olhem para mim, sim, Paulo disse, olha para mim, assim como eu imito a Cristo, Paulo disse, pode me imitar. Sejam, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo chama para si, dizendo: olha, Jesus me incumbiu aqui na terra de falar dele, do amor dele, de pastorear pessoas. Portanto, vocês podem me imitar, porque eu estou procurando imitar a Cristo. Quero dizer para os irmãos, não sou um homem perfeito. Paulo disse: eu também não. Eu estou buscando a perfeição, mas tem o caráter de Cristo, tem essa perfeição cristã, esse caminhar onde você, aqui na terra, tem pessoas que olham para você e dizem, eu às vezes me lisonjeio, fico feliz, choro. Dias eu estava sentado aqui no primeiro banco, tinha uma das alunas do nosso seminário que há muitos anos atrás, perto de uns 20 anos talvez atrás, foi minha aluna lá em Campinas, e ela disse assim: Pastor Eloy foi um professor que não apenas deu aula para nós, mas ele vivia aquilo que ele ensinava. Amém. Irmãos, falar e não viver envergonha, infelizmente, o ministério. Aqui diz que você deve lembrar do seu pastor, aquele que prega a palavra, aquele que ensina você, aquele que te discipula, e que você deve atentamente imitar, olhar para o estilo de vida que ele vive e imitá-lo. Vamos para o versículo 17 desse mesmo capítulo. Capítulo 17 diz: obedecei a quem? Aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles,
Porque eles fazem o quê? Velam por vossas almas. Isto é, o que é velar? É alguém que ora por você, que intercede por você, que cuida de você. Eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Por isso, irmãos, eu levo muito a sério, porque eu tenho aqui na igreja pessoas que estão aqui há mais de 20 anos me ouvindo toda semana, há mais de 20 anos que estão servindo a Deus debaixo da autoridade pastoral concedida a mim, e todos os dias eu tenho que velar por vocês, orar por vocês, interceder diante de Deus por vocês, visitá-los, orar por vocês, aconselhá-los, tirar dúvida de vocês. Aqui diz então, velam por vossas almas, como que hão de dar conta delas, para que o façam com o quê? Com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, esse versículo número 17 fala, queridos, do peso que significa para mim como pastor titular aqui da igreja, e os outros pastores dos ministérios da igreja que ajudam também no ministério da igreja. Irmãos, eu tenho a responsabilidade com cada um de vocês, de cuidar de cada um de vocês, e quero que vocês entendam essa espécie de autoridade espiritual que a Bíblia disse que deve obedecer. A obediência gera brasa na nossa cabeça, sabia? Viva! Amém. Obediência. Infelizmente, queridos, muitas pessoas ao longo da minha vida se rebelam. Muitos, às vezes, tem procedimento que precisa de ser chamada a atenção, de repreensão, e a pessoa prefere se rebelar. Às vezes também não aceita a autoridade pastoral, a autoridade na palavra tem. Hoje o que não falta, queridos, infelizmente, o que não falta hoje são igrejas que trabalham e para confundir a cabeça. Aí você vai falar com a pessoa: olha, infelizmente não vai por esse caminho não, está errado, essa interpretação da Bíblia que estão botando na tua cabeça está errado, não é de Deus, quero que você vá comigo na Bíblia. Ah, mas é assim, é uma bênção. Mas bênção sem ser baseada na Escritura é muito perigoso, está entendendo? E a pessoa prefere não obedecer o pastor dela, prefere dar ouvidos a outras vozes, outros líderes, outros pastores, e infelizmente acabam abandonando a sua igreja, acaba abandonando a autoridade espiritual sobre elas, porque nós somos livres, concorda? Somos livres. Mas aqui a missão pastoral, queridos, é algo muito sério. Deus nos colocou aqui com a missão de cuidar de você. Amém. De velar pela sua alma, como quem vai ter que dar conta dela lá. Eu fico, irmãos, cada dia, Deus, não me deixe de falar aquilo que o Senhor manda falar, ensinar a sua palavra na sua inteireza, porque no dia do juízo, se alguém chegar errado lá, diante do juízo, e o Senhor disser: está vendo? Você não ensinou como deveria, não falou o que deveria. É minha responsabilidade, é nossa responsabilidade falar o que Deus ordena na sua palavra. Vá comigo agora à Epístola aos Efésios, novamente lá no capítulo 4. A Epístola aos Efésios, no capítulo número 4.
Efésios capítulo 4, versículo número 12. O que diz? O versículo 11 diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, certo? Com que finalidade? Verso 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, olha aqui. Ontem à tarde eu estava ali compartilhando com uma classe linda e quero convidar vocês, se quiserem fazer parte daquela classe, pode vir naquela classe. Sábado que vem vamos reunir a 13h, mas pode vir para essa classe. É uma classe que eu estou dando de uma espécie de discipulado para lideranças, para pessoas que querem servir a Deus na igreja. Ah, pastor, mas eu não tenho nenhum ministério. Deus vai te dar. Hoje de manhã falei aqui que não existe pessoa sem dons. Todo mundo tem dom, um ou outro tem. Habilidades para fazer qualquer coisa no reino de Deus tem. Deus não chamou ninguém para o ministério de sentar. Mandou para o ministério de ir e fazer a obra de Deus, né? Ministério de sentar não tem na Bíblia. O seu ministério é ficar sentado. Não tem esse ministério. Ministério a gente senta para ouvir e levanta para fazer. Amém? Então esse é o ministério. Essa é a missão de todo mundo, de nós. Todos nós. Então eu estava falando com os irmãos. Eu fico maravilhado, irmão, porque diz que ele chamou uns para mestres. Ali eu estava ontem como mestre. Com que finalidade? Aperfeiçoar o santo. Amém. Diga assim: eu sou santo. Eu sou santo. Preciso ser aperfeiçoado. Amém? Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu ministério. Você tem ministério, meu irmão. Dizer que você não tem ministério, você tem. Eu fico, tem uns que rapidinho já entra no ministério. Eu estava vendo o Tiaguinho aqui, o Gustavinho aqui. Não, isso não é o Gustavinho, o Gustavinho é o outro do Edson, né? Aqui tem Gustavo, tem Gustavinho. É o Gustavo. É pequenininho ele. Mas ele aqui tocando. Há pouco ele batizou-se faz pouco tempo, já está desenvolvendo já o seu ministério na área da música. Certo? Precisa de ser aperfeiçoado? Sim. Por quê? Porque ele sabe tocar, mas compreensão das escrituras, da missão de um levita, ele ainda não tem tudo que precisa ter. Precisa? Não. Tocar é uma coisa, ser levita é outra. Então ele já está tocando, é um menino certo, quebrantado, já batizou-se, está certo na sua vida espiritual, mas ele frequenta todos os cultos. Ele vem de manhã na escola dominical, ele vem no culto da quarta-feira, ele vem na célula, ele vem em tudo. Irmãos, por quê? Porque o que é santo precisa ser aperfeiçoado. E faz parte, Deus deu ministérios para a igreja para aperfeiçoar quem? O santo. O dia que você foi para Jesus, você ficou santo, viu? Amém. Agora você tem que ser aperfeiçoado na sua santidade. Você tem que ser aperfeiçoado como santo, porque Deus quer. Nós estamos nesse ano chamado anos, irmão, de viver a grande comissão. A grande comissão não é dada para o pastor da igreja, é dada para todos aqueles que creem no Evangelho. Jesus disse: pregue o Evangelho a toda criatura, faça a missão de ir e fazer discípulo de todas as nações. Está entendendo? Ministério. Estou vendo o Gabriel aqui. O Gabriel me procurou: pastor, Deus está movendo meu coração para a gente trabalhar na área de pequenas mensagens colocadas para divulgar nos meios sociais, no YouTube, tudo, pequenas mensagens, sermões, mensagens assim, breves mensagens de 5 minutos dos pastores, da liderança da igreja. Eu falei: linda, 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 vai para frente, você sabe fazer, sei, o menino é bom nesse negócio, ministério, aperfeiçoa mais nesse negócio, entendeu? Ore para que essa seja uma ferramenta de divulgação da palavra de Deus, está entendendo? Então, cada um de nós nessa noite temos ministério, e Deus me colocou aqui para ajudar você a aperfeiçoar, viu? Amém. Você ensina, Deus quer que eu te ensine a ensinar melhor. Amém. Você fala, temos um seminário aí para te ensinar a falar melhor. Amém. Estudar melhor, compreender melhor as doutrinas da Bíblia. Então a igreja recebeu da parte do Senhor Jesus, subindo, Ele mandou, agora separa pessoas com essa missão para preparar os santos para toda a obra de Deus. Amém, queridos? Amém.
Lá na primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 4, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, capítulo 4 de 1 Timóteo, versículos 1 até versículo 5, diz assim: ora, opa, não é isso não, eu li errado, anotei errado, por isso vou ficar devendo para os irmãos. Não, versículo 6. Não. Mas o que tinha de profundidade naquilo que eu queria dizer da missão, também porque ainda tem mais ainda algumas escrituras para falar para os irmãos, eu estava falando da missão pastoral, mas tem uma passagem aqui do 1 Timóteo que ele fala que o deve ser, que ensina com zelo, com dedicação, como fazer a obra de Deus. Talvez seja 2 Timóteo capítulo 4 também. Não sei se é também não, mas pode ficar tranquilo, já, o que eu falei já é suficiente. Ensina a doutrina. Mas acho que é capítulo 4 mesmo da 2 Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. É isso aqui. Eu só esqueci de um ponto, em vez de ser primeira, é segunda. O que ele diz aqui? Versículo 2 de 2 Timóteo 4: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Amém? Ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Amém? Estou falando dessa missão pastoral, de ensinar, de pregar, de instar, de ministrar em todas as oportunidades que a gente possa ter, corrigir, repreender, fazer tudo. Por isso, quando o pastor precisar de conversar com você, tentar corrigir algumas ideias erradas, atitudes erradas, comportamentos, aprenda isso. Deus colocou o pastor para cuidar de você. Amém. A missão é solene, é sagrada. Agora eu vou falar um pouco nesses 10 minutos que me faltam, como você deve me tratar. Pão de queijo. Achou que era só daqui para lá, né? Agora é de lá para cá. Pão de queijo. Pão de queijo. Amém? Primeiro vocês deveriam me obedecer, né? Vou obedecer e ser pastor. Não é verdade? Mas é isso aí. Obedecer. Você deve honrar. Eu acho que aquele versículo de Hebreus capítulo 3, verso 7 fala de honrar lá. Eu nem lembro mais. Eu li lá em 13:7. Não fala ali, não fala de honrar, não é? Mas que a gente deve cuidar. Quero que os irmãos entendam. Irmãos,
17, pastor. É o 17 que fala? Dede obediência aos vossos líderes espirituais e lhes autoridades eclesiásticas, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos. Sim. Aqui em 1 Timóteo 5, verso 17 e verso 18. 1 Timóteo 5, verso 17 e verso 18. A hora está passando, eu tenho outros textos, mas vamos aqui. 1 Timóteo 5. Amém? Está lá na 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 e verso número 18. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Não é aquele que é meia boca não, meu irmão. Com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amoldasses o boi quando pisa o trigo. O trabalhador é digno do seu salário. Irmãos, no dia 4 de fevereiro de 1978, eu deixei Belo Horizonte. Deixei a minha profissão, vendi o salão que eu tinha de barbeiro, a ideia de barbearia. Agora estou feliz que agora voltou a ideia de barbearia, né, irmão? Por muitos anos era só salão unissex, né? Cabeleireiro. Agora acabou o negócio, agora tem um salão barbeiro. Eu fui barbeiro. A barbearia Lopes, o nome da minha barbearia. Mas eu entreguei a chave para aquele senhor que comprou. E ele falou para mim: pastor, Eloy, você não está com peso no coração? Eu falei: nenhum. Tem tanta certeza do que Deus tem feito na minha vida, nenhuma. Entreguei a chave e disse: você vai ser abençoado. Sempre que eu voltava a Belo Horizonte, ele disse: eu lembro até hoje daquele dia que você entregou a chave, falou que eu ia ser abençoado, e não é que eu fui mesmo? Eu falei porque o meu coração não ficou ali. Eu tinha convicção, em todos aqueles anos que Deus me preparou para a entrada no ministério, que eu estava sendo chamado para o ministério de tempo integral. Todos esses anos que eu tenho servido irmãos no ministério, eu tenho servido de tempo integral. Quando eu entrei no ministério em Campinas, era uma igreja muito pequena. Morando, deixei minha casa própria em Belo Horizonte e fui morar nos fundos da igreja, numa edícula de 3 peças, essas edículas de fundo, 3 peças, de piso de vermelhão, aquele vermelhão que passa aquela cera no vermelhão, dava formiga pra caramba, e quando chovia também, enxurrada entrava. Mas Deus nos levou e vivemos 5 anos morando naquele lugar, irmãos, com a maior felicidade do mundo. Meus filhos cresceram, continuaram crescendo. A Debinha nasceu ainda lá naquela casa onde morávamos. E naqueles 5 anos, Deus levantou pessoas para a igreja local crescer e mandou uma igreja cuidar de nós. 5 anos a igreja em Americana nos adotou como pastor estudante, e aquela igreja nos vestiu e colocou roupa de cama na nossa cama, nos vestiu meus filhos, está entendendo? Cuidou de nós. Esse texto diz: devem ser considerados merecedores de quê? De dobrados honorários, de sustento. Aí é dinheiro mesmo, é provisão. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amoldasses o boi quando ele pisa o trigo. O trabalhador é digno do seu salário.
Eu deixei, irmãos, a minha profissão, ganhando, no último mês que eu trabalhei, eu ganhei mais de 10 mil cruzeiros na época. Entrei no ministério para ganhar 2.500 cruzeiros. Baixei de 10 para 2.500. Incrível, nunca faltou arroz na nossa panela. Nunca faltou mistura na mesa para os meus filhos comerem. Meus filhos nunca viram eu e Nilza reclamando que o ministério tinha atrapalhado a nossa vida, atrapalhado a nossa caminhada. Não, irmãos, meus filhos nunca nos viram reclamar, porque Deus começou a levantar pessoas e a igreja começou a crescer. Quando 5 anos depois saímos de lá, aquela igreja era uma igreja de autossustento, não recebia ajuda de lugar nenhum, era uma igreja de autossustento que nos sustentava integralmente. Está entendendo? Deus, porque isso é da Bíblia, aqueles que levam a sério, se afadiga em ensinar a igreja, educar a igreja, discipular a igreja, pregar a palavra, irmãos, Deus tem sido fiel. Nesses anos todos que eu estou servindo no ministério de tempo integral, eu quero dizer que aonde fui para Curitiba, também largando uma igreja autossustento para pregar uma igreja que nem templo tinha, era uma capelinha de madeira, com menos de 30 pessoas na igreja. Em menos de um ano aquela igreja era uma igreja autossustentável. Porque Deus me deu a mim esse ministério de tempo integral. E eu nunca prensei ninguém. Eu preguei a palavra ensina, a palavra educa. Se alguém converteu, ele vai obedecer a palavra. Para mim, uma pessoa que é convertida e a palavra diz, ele não faz, primeiro ele está obedecendo o pastor dele, não, viu, irmão? Não está recebendo o ensino e obedecendo o ensino. As escrituras para ele só tem valor naquilo que é bom. Naquilo que não é bom, ele não obedece. Por isso, eu quero dizer para vocês, a igreja que tem o privilégio de ter o seu pastor, cuidado por ela, que ela sustenta o seu pastor, ela pode ter o seu pastor 24 horas à disposição dela. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, sou pastor de 24 horas. Precisou de mim 2 horas da manhã, pode ligar. Não tem problema não. Precisou 2 horas da tarde? Estou pronto. Está entendendo? Só se eu tiver já com outro compromisso naquele horário, mas daqui a pouco eu vou. Precisou de ir lá no hospital orar, está doente? Eu vou orar lá no hospital. Precisou de fazer um funeral? Eu vou fazer. Precisou de mim para o que precisar, a hora que precisar, a hora que necessitar. Porque a igreja que tem o privilégio de ter o pastor, que ela assume os honorários dele, que aqui diz ainda que deveria ser digno de dobrado honorário, de um horário que honra o seu pastor. Essa é uma igreja, irmãos, que ela é abençoada. Amém. Porque a Bíblia disse, dai e dar-se-vos-á. Aquele que abençoa é abençoado. Eu ainda não vi, porque eu na minha vida toda de convertido até hoje, eu sempre aprendi, irmãos, que a melhor coisa que tem é dar. Amém. Porque quem dá, está dando primeiro, irmãos. É para Deus que você está dando. Porque a igreja é dele, o reino é dele. Eu não estou dando para o homem, eu estou dando para o rebanho de Jesus, para a igreja que Cristo está edificando para morar no céu um dia. Então, quero que os irmãos entendam que nós devemos zelar pelo nosso pastor. Zelar, orarem por mim, me ajudar nas minhas necessidades, que eu preciso de ajuda. Ajude o seu pastor, cuide do seu pastor, olhe para eles. Está entendendo? Quero dizer para os irmãos, isso é uma igreja abençoada quando ela realmente cumpre essa palavra. Só para terminar, eu vou ler mais um texto aqui da Bíblia com os irmãos, em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios 9, e a gente já vai terminar. 1 Coríntios 9, versículo 7. Coríntios 9, 7 diz assim: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quando um soldado vai à guerra, ele vai por conta própria?
Hein? Não, ele não vai por conta própria. Não é verdade? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo está fazendo pergunta. Porventura falo isto como homem ou não diz também a lei? Lei mosaica. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Paulo citou isso também lá em 2 Timóteo capítulo 5, que a gente tinha lido. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, seria muito recolher de vós bens materiais? Se outros praticam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Verso 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimenta? Quem serve ao altar, do altar tira seu sustento? Assim ordenou também o Senhor Jesus aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Mais uma vez eu quero agradecer o gesto carinhoso da igreja com os seus pastores hoje, pela homenagem. Carol, obrigado. Igreja, obrigado pelo gesto carinhoso de nos homenagear. E eu me senti no dever de trazer essa palavra hoje à noite, para que nós saibamos, irmãos, o que é igreja, o que significa o ministério pastoral, qual é a missão do pastor, qual é a minha responsabilidade como igreja de Deus. Que Deus nos ajude. Seja hoje à noite uma bênção na minha vida, porque eu quero ser bênção na sua vida. Se você me der alegria, eu vou ficar muito alegre. Mas se me fizer chorar, a gente chora junto também, não tem problema não. Tem uns que fazem o pastor gemer, para que faça isto com alegria e não. Tem uns que fazem o pastor gemer, mas um dia fica manso, faz a ficar alegre também. Amém? Querido Deus, eu quero te agradecer nessa noite pela igreja. Igreja, meu Deus, que é uma bênção. Estar aqui diante deste rebanho do Senhor Jesus, porque o rebanho é seu. Estar aqui, ó Pai querido, nessa noite com a autoridade espiritual sobre esta igreja, dada pelo Senhor, é uma honra para mim. E nessa noite, mais uma vez, com muito temor no meu coração, eu te peço: ajuda-me a ser exemplo para esse rebanho. Amém. Capacita-me, Deus, com sabedoria. Capacita-me, Senhor, com autoridade. Da mesma maneira eu oro por cada um dos nossos queridos pastores, pois servimos ao mesmo ministério, trabalhamos com o mesmo rebanho. Que haja unidade entre nós, que haja, ó Deus, um espírito de equipe, que jamais, ó Deus, nós sintamos ciúmes uns dos outros. Que haja, Senhor, unidade, mesmo na diversidade.
que a unidade exista. E nessa noite eu clamo do céu, pedindo dos céus, uma porção maravilhosa do Espírito Santo sobre essa igreja. Uma igreja que tem honrado a minha vida. Uma igreja que tem abençoado a minha vida. E nessa noite eu quero te louvar por esta igreja. E quero pedir, ó Deus, levante hoje à noite mais mantenedores para esta igreja. Levanta, Senhor, homens e mulheres aqui, que verdadeiramente entram na bênção de Deus, abençoando também o seu reino. Eu oro, Pai, pedindo a sua bênção nessa noite. A graça do Senhor sobre nós. Que esta igreja continue sendo próspera. Uma igreja que avança no poder do Espírito. Uma igreja plantadora de igrejas. Ó Deus, que nós continuemos com essa visão de plantar igreja. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e nosso Pai, e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, agora e sempre. Amém.